Bom dia. Deixa eu começar esse vídeo lendo um texto, né, tirado do filme Fúria sobre Rodas, Drive Angry, com Nicolas Cage e a Amber Heard, certo? Diz assim o texto: desde o começo dos tempos, a humanidade se esforçou em manter homens ruins em prisões. Mas, assim como Caim se livrou do assassinato do irmão, homens ruins escapam das paredes da punição. Então, não importa se você é um malvadão desgraçado em fuga e que se acha melhor que todo mundo e de fazer o que julga ter que fazer. Não. Porque acontece que os malvadões desgraçados nunca são rápidos o bastante. No final, vão ter todos que pagar a conta. Eu estou pegando esse trecho aqui porque me interessa aqui, sabe, rotular. Primeiro, dar um título a este vídeo que eu acho que eu vou chamar de Malvadões Desgraçados, certo? E quero me referir a duas pessoas. Certo. Primeiro eu quero, aí na tela a propósito, são dois desgraçados ali em fuga, certo? Dois bandidões, certo? Esses bandidos têm a ver com o filme, com o filme Fúria sobre Rodas, né? Que é um filme meio que distópico, certo? Ele aborda questões, é um filme, portanto é ficção, certo? E o texto, né, tem origem, dá origem, tá certo, numa história de ficção, certo, sobre questões aí, sabe, espiritualísticas, né, se a gente pode chamar, onde o Milton, o personagem de Cage, né, contracenando com Piper, personagem da Amber Heard, quer se vingar, certo? Quer se vingar. É um caso de vingança, tá certo? Ele só vai sossegar e só vai voltar para o lugar de onde ele veio, o inferno, certo? Depois que se vingar da morte da filha, certo? Que deixou um bebê na realidade, no mundo real, certo? E esse bebê foi capturado, certo? Por um safadão aí, um monstro, um desses malvadões aí, sabe? Desgraçados. E aí, sabe, na verdade esse malvadão desgraçado é um ser espiritualístico também, certo? Vem do mundo das trevas, certo? Talvez seja o próprio Satã, e Milton vem para se vingar, sabe, tirar essa circulação aqui, né, da órbita planetária, certo? E traz consigo no seu encalço o auditor, que é um ente também espiritualístico, certo? Que vem do mundo das sombras, vem do inferno, certo? A mando do chefe lá do setor, entendeu? De onde Milton, da prisão de onde Milton fugiu, certo? Escapou, veio para o planeta depois, sabe? Então o Milton é um cidadão espiritualístico, certo? E talvez por isso, numa transa que ele tem com uma mortal aí, sabe? Uma não espiritualística, sabe? A mulher só falta ficar doida, tá certo? E eu quero cotejar esse personagem, não o personagem, desse filme eu quero aproveitar assim, um enredo e talvez nem tanto, certo, mas mais essa situação aí da frase e da expressão malvadões desgraçados, tá certo? Que o mundo, querendo ou não, numa visão assim materialista, numa visão assim realista, né, tá certo, é constituído de malvadões desgraçados, que a gente vai encontrar também no Velho Oeste, na história de Era Uma Vez no Oeste, certo? Onde tem ali o personagem de Henry Ford, de Henry Fonda, não Ford, Henry Fonda, certo? Contracenando com Cláudia Cardinale, com Charles Bronson e o Jason Robards, entendeu? Esses quatro aí formam, né, os que vão da vida, né, movimento, as cenas, tá certo? E o que me chamou a atenção nesse filme nesse filme aí é o personagem forte, sabe, do Henry, sabe, do Henry Fonda, entendeu? Que vai ser também um malvadão desgraçado, entendeu? Que eu vou querer, sabe, cotejar com um malvadão desgraçado que está hoje lá na Palestina. Mas antes de fazer essas ligações todas aí, sabe, deixe-me fazer aqui umas correções, tá certo?
outro dia eu falava do filme, de um filme aí e citava a personagem de Sônia Braga, sabe? Fui incapaz, sabe, de dizer que filme era, tá certo? Então era o filme Moisés mesmo, um filme, salvo engano, de 2006, né? Essa memória não me traz, certo? E lá ela desempenha um papel, certo? O nome da personagem bíblica, né? É Zífora ou Zéfora, certo? Essa personagem bíblica, certo? Filha de Jetro, também personagem bíblico, né? Que era um sacerdote druso, sabe? E que topa. Aí quando a gente faz a busca, diz que ele era sogro de Arão, certo? Arão que era lá, estava junto, estava no templo, né, com Moisés, certo? E só sei que Moisés fugindo lá da capital do Egito, certo? Fugindo do faraó, de Ramsés II, certo? Ele termina se encontrando com Jetro, né, que era um criador, certo? Era aí, né, um criador de animais, certo? E ao mesmo tempo morava na cidade, perto da cidade, e tinha ofícios religiosos por lá. E Sônia Braga, então, corrigindo, eu não lembrava o nome da Sônia Braga, certo? Essa atriz brasileira aí com muitos filmes, tá certo? E então, sabe, a personagem dela era Zífora. E também falei em Bastardos Inglórios, né, o filme do Quentin Tarantino, e deu um branco no nome do personagem de um cara que era das SS, eu não conseguia lembrar SS, que era a polícia secreta, sabe, lá do Hitler, entendeu? E o nome do cara, o personagem dele, sabe, era o Christoph Waltz, um austríaco, certo? E o Christoph Waltz... Deixa eu dar mais uma informação aqui a respeito do Christoph Waltz, certo? Fazer esse personagem que chega na casa de um fazendeiro, tá certo? E desarruma, entendeu? E assassina os judeus que estavam no porão da casa, certo? Cadê? Deixa eu me ver aqui, o Walter. Se eu não vou lembrar... Bom, o nome do ator é Christoph Waltz, que era, né, esse cara aí, ele tem um nome que agora também fica para a próxima, certo? Porque é assim mesmo, mas o filme é Os Bastardos Inglórios. E eu falava também de um filme de faroeste, certo? Hastles, traduzido, Cheyennes e Comanches hostis, certo? Hastles é o nome do filme e a pronúncia, né, estou tentando aqui melhorar, tá certo? E também falei em vídeos anteriores aí tratando de questões, acho que era uma entrevista quando eu falava do Lênio Streck, quando ele sugere que se leia um certo sociólogo, certo? E esse sociólogo escreveu um livro fazendo um contraponto à obra de Gilberto Freire, que trata do brasileiro, né, como um homem cordial, certo? E também queria lembrar o nome de Darcy Ribeiro, tá certo? Que é um sociólogo, antropólogo, talvez mais antropólogo que sociólogo, e talvez nem sociólogo seja, certo? Mas assim, que tem relevo na nossa história, na ciência, e foi político também, o Darcy Ribeiro, tá certo? Então, Gilberto Freire e Darcy Ribeiro, correto? E vamos fazendo aí as correções, que é assim... a mente, sabe, a memória, né? O meu filho mais velho me orientou a procurar aí tratamento, certo? Recuperação, ou tomando vitaminas, qualquer coisa assim, tá certo? Tá aqui agora, eu tenho a informação, certo? O Christoph Waltz, né, em Bastardos Inglórios, certo? É um cara das SS, e o personagem dele nesse filme é o Hans Landa, certo? Um fudido aí nazista, tá certo? E vou passando, tocando para frente, tá certo? Que atrás vem gente, né? Mas assim, no filme Era Uma Vez no Oeste, tem o personagem do Frank, tem um personagem Frank, que é o personagem de Henry Fonda, certo? E no começo ele aparece assassinando, né, um fazendeiro, certo? Um irlandês, né? Que era proprietário de uma fazenda por onde... os trens iam, né, a linha férrea, a ferrovia ia passar, oeste, em que no momento, logo em seguida, a colonização, e durante a colonização mesmo, certo?
em tempos de criadores de gado e tudo mais, sabe, ali no Texas, etc e tal, os cavalos vão sendo substituídos por trens, tá certo? E os próprios trabalhadores, sabe, vão largando as armas e se dedicando ao trabalho assalariado, como a gente vê no filme Era Uma Vez no Oeste, dezenas, talvez centenas de trabalhadores e inclusive de chineses e sei lá se não havia indianos no meio também, certo? Toda sorte aí, sabe, de gente aí vindo fazer trabalho braçal ali no oeste estadunidense, tá certo? E por lá encontramos então um proprietário, um empresário que tinha capital e estava ali, sabe, construindo ferrovias, e o personagem, né, o Frank, personagem do Henry Fonda, era o chefe da milícia, né, o chefe lá da Força Armada que esse empresário tinha, para retirar os inconvenientes fazendeiros do caminho, certo? Comprar as terras ou tomar na marra, como aconteceu, né, com o personagem que tirou a Cláudia, a Gil, o personagem da Cláudia Cardinale, lá de New Orleans, certo? E a trouxe para morar na fazenda, certo? E ela aparece então aí na cena, certo? Gostosona. Por lado é o Frank, o personagem, né, do Fonda, sabe? Ele tinha o hábito de mascar tabaco, certo? E foda é ver, porra, a Cláudia, a Gil, sabe, transando com o cara, não sei se ela beijava na boca dele, entendeu? Mas é foda. Mas assim, o que eu quero do personagem de Henry Fonda, né, é dizer que ele é um malvadão desgraçado, certo? No começo, para ele, anotei aqui, certo? Para ele tanto fazia, sabe? Meter uma bala no peito de uma criança, como aconteceu logo no começo do filme, certo? Ou então, no final do filme, enforcar, né, ali, sabe? Parecendo ser, né, um mexicano, certo? Enforcar com uma corda de um badalo de sino, vou tentar ler aqui o que eu escrevi. O homem com os pés apoiados sobre os ombros do irmão, certo? Um garoto ainda, um garoto, certo? E o problema foi que o irmão do enforcado voltou e realizou a vingança. Então nós temos aí um caso de vingança, um duelo, tá certo? Que talvez esse duelo seja assim, né? Além da morte da criança, sabe? O Frank mete uma bala, sabe? No molequinho, sabe? Logo no começo do filme. Mas no final o personagem do Charles Bronson, sabe, que era justamente o garoto que ficou suportando o peso do irmão com uma corda no pescoço, né, e ele ali, sabe, aí o cara chega, mete uma gaita de boca, sabe, o cara tava ali, sabe, fudido, sabe, e ele mete uma gaita de boca é que o personagem de Charles Bronson, sabe, vai no final enfiar também na boca do malvadão desgraçado, né, personagem, né, do Henry Fonda, sabe, e assim a história liquida, entendeu? Mas assim, o que eu anotei nesse filme, eu assisto filmes fazendo react, certo? E então o que me chamou a atenção foi isso, essa substituição, o oeste estadunidense desenvolvendo, aliás, o oeste estadunidense tomado aos mexicanos, certo? E aos índios, né? E tanto mexicanos como estadunidenses tomaram as terras, né? Os espanhóis tomaram as terras aos índios, certo? E fizeram ali colonização. Aí chega a ferrovia e o cenário, então, é esse cenário aí de construção de ferrovias, tá certo? Era Uma Vez no Oeste. E a vingança do personagem de Bronson, certo? Num duelo vingando, sabe, a morte do irmão enforcado, né? E destaco aí então a figura do personagem Frank como sendo, né, um malvadão desgraçado, certo? E nesse ponto vou fazer a conexão. Hoje, vendo o que está acontecendo ali na Palestina, quando cerca de 179 pessoas, né, que estavam, uns reféns e outros ditos aí, né, pela mídia sionista, certo? Inclusive a Rede Globo, certo? Como sendo não reféns, mas prisioneiros, certo? Pessoas que estavam 10, quase, quem sabe, 15 anos prisioneiros nas masmorras israelenses. Ninguém enxerga, sabe,
essa coisa de desumanidades dos malvadões desgraçados israelenses, certo? E aí nesse bojo aí eu meto todo mundo junto, a própria sociedade, a sociedade israelense, sabe? O Arbex chama a atenção para esse detalhe. Eles foram para as ruas, sabe? Os israelenses protestar contra a autocracia, a tirania do Netanyahu, certo? Passaram vários dias nas ruas, milhares deles protestando contra a iniciativa do Netanyahu de enfraquecer o poder judiciário com leis aí que aliviavam para o lado dele, entendeu? Mas em nenhum momento, sabe, se viu na multidão, nas multidões ali, sabe, desses dias aí de manifestação dos israelenses, bandeiras protestando pelos os palestinos, pelos árabes palestinos ali em Gaza, certo? Ele se queixa disso, o Arbex, entendeu? E por isso eu digo, sabe, que ali, aquele povo ali que está hoje em Israel, sabe, ali nas cidades de Israel, né, na Palestina, são todos responsáveis, sabe, são responsáveis, primeiro, por eleger o governo que eles têm hoje, sabe. Da mesma forma como Hitler, nas 3 primeiras décadas de 30, quando ele começou a militar em defesa do país dele, sabe, teve o apoio da sociedade alemã, sabe. E apoiaram, assim, além da resistência e dos meios que foram usados para resistir, né, às sanções dos vencedores da Primeira Guerra, tá certo? Hitler foi mais além, certo? E atravessou outros assuntos, sabe? De repente ele se achou que era um imperador, certo? Um Napoleão da vida aí, sabe? E quis aí... sabe, fazer um império, sabe, um Reich, né, para durar 1000 anos, entendeu? E o povo alemão marchou com ele. Então eu acho, sabe, hoje os alemães, sabe, lá o primeiro-ministro, o Scholl, acho que é Scholl o nome do cara, sabe, ali coligado, sabe, conectado com Biden, sabe, conectado com os outros, com o Rishi Sunak, sabe, da Inglaterra, esse pessoal todo aí que estão apoiando, sabe, o Netanyahu, entendeu? Então, assim, vejo todas essas figuras aí que eu citei, como se, inclusive as sociedades, como se fossem tremendos malvadões desgraçados. No meio coloco também a sociedade brasileira, parte dela hoje, sabe, que faz o movimento neopentecostal, sabe, que esteve agora em quase 13 mil reunidos na Avenida Paulista ali, sabe, fazendo ali protestos em defesa de golpistas que estão presos, um deles morreu, tá certo, mas que estão na rua, certo. Neopentecostais que desvirtuam, um bando de calvinistas fudidos aí que desvirtuam, né, a história do mundo, sabe, a verdade do mundo, a verdade civilizatória que nós estamos aí procurando desenvolver a longas penas, e que vem dos Estados Unidos, sabe, com apoio de neopentecostais de lá, fazer o neopentecostalismo aqui, sabe, e se aliam a outros pentecostais aí, sabe, pessoal da Assembleia de Deus e não sei mais o que, entendeu? Não vou nem falar do Edir Macedo, né? Mas assim, então esse vídeo eu dedico, sabe, em protesto a todos os malvadões desgraçados do mundo, inclusive os desgraçados malvadões brasileiros, tá certo? Eu teria mais coisas para falar, eu fiz um react ao filme Avatar, tá certo? Mas eu vou deixar para outra oportunidade. Tenho aqui uma entrevista que eu anotei, né, do Conde, né, com o Arbex, mas eu vou deixar para outra oportunidade. Então é isso, falei, tá falado, tá certo? Quem quiser que reclame. Ontem eu conversando com um filho meu, sabe, o meu filho mais velho, tá certo? Falei, dei a novidade para ele, já estou gravando 50 vídeos, certo? Só ontem eu consegui dizer para ele que eu estou gravando o vídeo, certo? E ele disse que ia assistir. O cara é formado em letras, certo? Eu não sei o que é que vem daí, não sei se ele é peitudo, ele é corajoso, sabe? Bora ver. Mas assim, sabe, eu não estou fazendo nada de legal, nada de imoral, tá certo? Apenas estou na rede, tá certo? Para o mundo, talvez seja esse o pecado, e talvez isso me torne um malvadão desgraçado, tá certo? Mas quem não é malvadão desgraçado, tá bom? O meu nome é Ernest, sabe? O meu canal que fala muito da Bom Dia a Cavalos e a Éguas, tá certo? E hoje é segunda-feira, 27 de novembro, certo? O mês acabando, esse mês agora ele é de 30 dias, né? E vamos começar dezembro, tá certo? E o ano de 23 já vai findar. Mas enquanto ele não finda, a gente vai se aguentando por aqui. Bom dia.